Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, tema desta segunda temporada do podcast O Espírito do Evangelho. E este projeto especial, como vocês já sabem, conta com a colaboração inestimável das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E lembre-se, toda quarta-feira tem episódio novo. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos tocadores de áudio, como o Spotify, o Apple Podcast, Deezer. Na semana passada, analisamos o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. André Luiz conhece a neta de Dona Laura, a Heloísa, recém-chegada ao nosso lar. Mas ela sofre ao se lembrar do noivo que ficou na terra. Foi um ótimo capítulo para refletirmos sobre o apego e desequilíbrios emocionais. E a conversa entre André Luiz e Dona Laura prossegue no próximo capítulo que vamos ler hoje. E não se esqueça que sempre nas descrições dos episódios você encontra links para a leitura do capítulo e demais textos mencionados no programa, quando houver o texto aí disponível na internet, claro. Bom, vamos iniciar o capítulo 20, Noções de Lar. E antes de começar, só um aviso importante. Vamos lembrar aqui que o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, foi escrito em 1943, portanto, dentro de uma realidade histórica, naquela época. Alguns temas abordados, né, nesse capítulo soam um pouco estranho para a nossa realidade atual, como vocês vão perceber. Então, estou aqui só fazendo um aviso antes, que avisa amigo é, não é isso que se fala aí, o ditado? Então, só para colocar isso para vocês, para a gente lembrar da realidade histórica de quando esse livro foi escrito, 1943. Bom, chega de papo, vamos lá. Capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra, da conversa da senhora Laura, perguntei, diz aqui André Luiz, curioso, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta aqui o André Luiz. A interlocutora, Dona Laura, esboçou uma faces, uma fisionomia muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar, corrigir o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que, na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. E vamos começar. Sandra Curado, o que você gostaria de comentar sobre esse trecho? Antônio, primeiramente, eu vou reiterar seu aviso, né, que você deu aqui aos nossos queridos ouvintes e caras ouvintes e caros ouvintes. É importante, nesse capítulo, que a gente possa contextualizar os conceitos que aqui são colocados. São conceitos que retratam uma época de quase 80 anos atrás, como você disse, e mostra como as pessoas pensavam antigamente sobre os, entre aspas, papéis femininos e masculinos adequados, seus direitos, seus deveres, e fica explícito aqui o machismo estrutural, ou seja, enraizado na estrutura da sociedade, onde a mulher tinha seu papel de coadjuvante e sofria todo tipo de discriminação e violência. Felizmente, muita coisa mudou, mas estamos ainda longe do ideal de igualdade de direitos de gênero. Mas o capítulo, como todos os outros, é muito rico em mensagens. E eu queria comentar essa citação da Dona Laura,
falando o quanto a vaidade, o ciúme e o egoísmo são nocivos aos casais aqui na Terra. E para dar um pouquinho de leveza aqui ao assunto, eu escolhi uma crônica do escritor e psicanalista Rubem Alves, que se chama Tênis versus Frescobol. Ele faz uma analogia entre as relações conjugais e esses dois jogos. Quem acompanha jogo de tênis sabe que o objetivo do jogo é ganhar fazendo o outro errar. Diz o autor, o bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do adversário, e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. O tênis sempre termina com a alegria de um e a tristeza do outro. Já no frescobol, aquele que jogamos na praia com as raquetinhas de madeira e a bolinha de borracha, o objetivo é não deixar a bola cair. O autor diz assim: para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio ali meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la ao companheiro. E ninguém fica feliz quando o outro erra, porque o jogo para e acaba a diversão. Então, fica claro aqui para a gente que na relação tênis, os cônjuges competem um com o outro, querem ser superiores, querem ter razão, querem atenção só para si, e é terreno fértil para brotar, como disse a dona Laura, a vaidade, o ciúme e o egoísmo. Já na relação frescobol, os companheiros torcem um pelo outro, se incentivam, dividem as tarefas, compreendem os defeitos do outro, porque sabe que também os tem. Ou seja, ambos crescem porque ninguém está na sombra. Antônio, para manter o relacionamento no modo frescobol, não é uma tarefa fácil, visto que somos todos espíritos imperfeitos. Mas fazer uma forcinha para sermos mais complacentes com o erro alheio não custa nada, né? Não custa, e a dona Laura, daqui a pouquinho, nesse mesmo capítulo, vai dar alguns outros exemplos da situação dos casais. Não há mais um diálogo, ela vai dar alguns exemplos mais para frente aqui nesse capítulo. Então, voltamos aqui. Aí o André Luiz pergunta: não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se no espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam, ou seja, sugerem várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar, dar como certo, que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. E a Sandra Curado volta. Vamos lá, Sandra. De novo. Olha eu aqui. Então, Antônio, eu acho que mais do que um gráfico matemático, a união de duas almas, seja ela composta aí de uma reta vertical, colocado aqui como feminina, e uma horizontal, masculina, ou duas retas horizontais ou duas retas verticais, claro, aqui fazendo uma citação aos tipos de relacionamentos, tanto heteroafetivos como homoafetivos, o importante é levar em consideração a base sólida dessa união. Porque na fala de Dona Laura, as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente, precisamos enxergar o homem e a mulher como espíritos imortais, que trazem o ônus e o bônus de outras vidas, e têm nessa vivência a oportunidade de resgates. Quanto mais espiritualizado é o casal,
mas o casamento transcende os limites da vida material, pois sabem que somente o amor pode legitimar essa união. No conceito espírita, o vínculo dessas almas está acima de qualquer bênção religiosa, juiz de paz ou documento assinado diante de uma autoridade civil, porque se trata de um compromisso, acima de tudo, moral, que não depende de nada exterior e somente do respeito e do amor entre os envolvidos. E depois a dona Laura diz que há estudos que apontam que a instituição casamento estaria ameaçada. Na questão 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria o efeito do fim do casamento sobre a sociedade? E a espiritualidade diz: o retorno à vida dos animais. Kardec complementa: o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. O fim dele seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até mesmo de alguns animais que possuem uniões constantes. Eu dei uma pesquisadinha e eu descobri que os lobos, os cisnes, os pinguins e os papagaios, eles formam casais monogâmicos e vivem em família. Você sabia disso, Tônio? Não, é isso mesmo, Sandra Curado. A Sandra Curado que já teve seu momento Olimpíada, falando aí de frescobol, tênis e tudo mais, e agora está no seu momento Animal Planet, falando também sobre a importância aí da questão das uniões monogâmicas nos animais. Mas eu acho que o que eu gostei muito aí do seu comentário, Sandra, você falando da questão homoafetivas, porque essa referência que ela está falando sobre família é uma referência de 1943. O que é? O pai, a mãe, né? Hoje nós já sabemos que a situação não é assim. E isso que você falou também é muito importante. Quer dizer, o que é a relação? A relação é o amor. Não importa se do mesmo sexo. Da união. Exatamente. É isso que interessa, né? Então, acho que esse é o ponto. E talvez ela esteja até falando sobre essa preocupação do fim da família e tudo mais, não por causa desse aspecto, mas por causa das questões que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que são os divórcios da vida, as separações. Também fazem parte. Também fazem parte dessa relação, né? Que toda vez aí ela esteja colocando essa tristeza, ainda muito conservadora, desses casamentos que estão acabando. Mas vamos voltar aqui para a dona Laura, porque ela continua falando, né? Nós demos uma paradinha aqui para a Sandra Curado poder falar um pouquinho sobre esses primeiros aspectos da descrição que ela estava passando para nós. Então, a dona Laura está falando o seguinte: onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Segue aqui a dona Laura. Dissimulam, escondem em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Um está do lado do outro, mas a pessoa não está ouvindo o que o outro está falando, está pensando em outras coisas. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona, ou seja, está pensando em outra coisa, através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. E eu fiquei um pouco curioso aqui, o que seria o gabinete da modista? Obviamente, a minha ignorância, não é meu lugar de fala aqui. Então, eu fui ver, é um ateliê de roupa feminina, deve ser alguma coisa como uma costureira, imagino, uma coisa um pouco mais chique, né? Então, ela estava preocupada assim, com a roupa que ela deve ter mandado fazer. Principalmente porque em 1943 não devia ter as opções de roupa pronta como nós temos hoje. Segue aqui a dona Laura. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Aí agora o André Luiz. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente, muito impressionado, observei. Senhora Laura,
essas definições suscitam, ou seja, provocam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras, ou seja, nas conversas mais fúteis, tolas, insignificantes. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves, isso quando não está gruindo, né? O que você quer, né? Aquelas coisas. Bom, por mais que se unam, os corpos vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi, expressei, falei, comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído, atenção, segundo a dona Laura aqui, né? O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Sensacional. Sandra Rodrigues, faça aqui o seu primeiro comentário. Vamos lá. Pois é, Antônio. A primeira coisa que precisamos levar em consideração é que estamos em um mundo de provas e expiações. Sabemos que alguns relacionamentos conjugais ainda estão longe de serem vivenciados com o amor puro e verdadeiro, que ainda nem somos capazes de sentir. A família, que deveria ser um porto seguro, muitas vezes é um campo de batalha. É claro que não podemos generalizar, que existem uniões bonitas, de almas amigas, afins, que se encontram para aperfeiçoar o amor que já existe. Mas, como disse a dona Laura, a esmagadora maioria é de almas que se unem para resgatar débitos passados. Sabemos que em uma relação conjugal temos que ter, além do amor, reciprocidade, cumplicidade, respeito, consideração e muita paciência. Não adianta pensar que o erro, as imperfeições, são somente do outro. Temos que entender que não é só o outro que é uma alma ainda doente que precisa de cura, mas nós também somos. O problema é que muitas vezes só um tem essa consciência espiritual, ou às vezes nenhum. E aí fica difícil o entendimento mesmo. Essa frase me deixou muito intrigada quando ela disse que o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas, as pessoas se sentindo algemadas. Principalmente porque naquela época era muito difícil um casal se separar. A lei do desquite só foi instituída no Brasil em 1942. E mesmo assim, uma pessoa desquitada, principalmente a mulher, era vista com muito preconceito. E a lei do divórcio somente em 1977. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos fala sobre o casamento e o divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Kardec diz que na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina e imutável, que é a lei do amor, que a partir do momento que os interesses materiais, como orgulho, vaidade, cobiça, se sobrepõem ao amor,
não faz mais sentido a união. E diz ainda que um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que já não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade. Bem, como vimos, a doutrina espírita não é contrária ao divórcio, mas como tudo na vida, tem que usar o bom senso. Não se pode banalizar essa situação, sempre com muita paciência. Sempre com muita paciência, essa frase é importante. Sigamos aqui com o nosso querido André Luiz. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosas, ou seja, inútil, e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo atual do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa de espírito masculino. Voltamos com a Sandra Rodrigues para comentar esse parágrafo, esse trecho, pelo menos um pouco polêmico, não, Sandra Rodrigues? É muito polêmico. E será que é assim? Nós sabemos que, com o passar do tempo, as mulheres conquistaram o seu espaço, seus direitos, e, principalmente nos dias de hoje, quase que se tornou uma necessidade a ajuda financeira da mulher em casa. E o movimento feminista teve uma grande influência nessa conquista. Apesar de aqui no livro eles citarem o feminismo como abominável, nós temos que convir que esse avanço tirou as mulheres de uma condição inferior, muitas vezes discriminada. Eu acho que aqui o Antônio vai querer falar um pouquinho sobre essa parte histórica, não é mesmo, Antônio? Eu tenho aqui duas coisinhas para falar. Primeiro, assim, a ideia do feminismo, né? Porque a gente tem muita confusão em relação a isso, como quase tudo que acontece. Por exemplo, na década de 1970, havia muito preconceito contra os ecologistas, os famosos ecochatos, né? Quem é mais antigo lembra disso. E deu no que deu, né? Não ouvimos e tudo mais, fizemos aí alguns, né? E aí nós estamos aí passando uma situação muito difícil dessa parte do meio ambiente. E no feminismo é a mesma coisa. Mas qual que é a ideia principal do feminismo? Né? Que o feminismo ele é um movimento que busca construir um mundo em que a igualdade entre os gêneros, ou seja, homem e mulher, seja uma realidade. Quer que os homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades em qualquer espaço que ocuparem. Além disso, tenta modificar uma estrutura social que sustenta uma série de opressões, violências contra as mulheres. Então, essa é a ideia principal do feminismo. É óbvio que depois desse pensamento básico, você tem ramificações, mas isso não importa. O que importa para nós é esse conceito aqui que é muito importante. Se nós não tivéssemos o feminismo, o que aconteceria? Por exemplo, as mulheres hoje não votariam, não teriam direitos políticos, ficariam subordinadas legalmente aos homens, como era no passado. Só para a gente ter uma noção, o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, que foi uma data definida pela ONU em 1975, é uma data para comemorar, para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Então, vejam como tem muita coisa envolvida dentro dessa ideia do feminismo. O feminismo não é uma coisa negativa, é ao contrário, é um movimento para conquistar uma liberdade e ter aí uma igualdade. E acho até que o Livro dos Espíritos, a Sandra acho que vai comentar daqui a pouquinho, o Livro dos Espíritos menciona isso, né, Sandra? Pode seguir aqui, vamos matar a curiosidade dos nossos ouvintes. Isso mesmo, Antônio. Vamos ver o que Kardec e a espiritualidade nos falam sobre essa igualdade de direito. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 817, Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e possuem os mesmos direitos? E a resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E na questão 822A, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E a resposta: de direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão.
A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Agora vejam o que ele diz. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Bem, apesar das diferenças físicas entre mulheres e homens, sabemos que a capacidade intelectual é equiparada. E como Kardec disse, a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Jesus nos deu vários exemplos de respeito e emancipação das mulheres, como nos casos da mulher samaritana, a mulher adúltera e a mulher pecadora. Lucas também destaca em seu evangelho Maria Madalena, Joana de Cusa e Susana como sendo exemplos de mulheres que foram curadas por Jesus e depois passaram a acompanhá-lo, inclusive colaborando com ajuda material. Quero só fazer aqui um comentário em relação ao 822A, muito bem levantado aqui pela Sandra Rodrigues, porque o começo bate muito com a dona Laura, né? De direito, sim, no caso de entre homens, as diferenças, né? A parte legal entre homens e mulheres. De direito, sim, ou seja, os direitos entre homens e mulheres têm que ser iguais. Isso lá em 1857, segundo os espíritos. De funções, não, que é um pouco o que a dona Laura está falando. Há uma diferença aqui. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Aqui também, e vamos ser justos, também é o momento histórico. Não tem como a gente fugir disso. Quer dizer, havia naquela época esse entendimento. Não é um entendimento que faz sentido hoje para nós, porque já mulher vai até para a Lua, dirige o ônibus espacial, luta no MMA, enfim, não tem mais essas questões de grandes diferenças. Agora, por outro lado, se ainda temos aqui um ranço meio retrógrado aqui nesse comecinho de resposta dos espíritos, por outro lado, é muito moderno o que ele fala, lembrando que é 1857, né? Ele fala o seguinte: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Então, vejam como já naquela época era um pensamento bem interessante e moderno e que conversa com os dias de hoje, dialoga com os dias de hoje. Então, eu só queria fazer essa observação para nós não deixarmos passar batido aqui essa referência em relação ao Livro dos Espíritos. Também o Livro dos Espíritos, às vezes, por mais controle que o Kardec tinha, escapa, né? Porque está dentro do momento histórico, você não tem como fugir de certos pensamentos e certas ideias que faziam muito sentido num determinado momento, e era a época lá de Kardec, assim como faz muito sentido lá para André Luiz, para Dona Laura, para o Chico Xavier, em 1943. Bem, depois de todas essas grandes considerações do Livro dos Espíritos e tudo mais, vamos lá agora voltar para o nosso lar, voltar para a Dona Laura, que continua falando aqui com o André Luiz. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, imagina aqui que seja a tecelagem, né? A informação, os serviços de paciência, representam atividades assaz, muito expressivas. O homem deve aprender a carrear, levar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores, as atividades ásperas do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio, diz Dona Laura, e a Sandra Curado vai nos explicar isso. Vamos lá, Sandra. Então, aqui, mais uma vez, né, vemos a impressão de uma época em que a mulher era considerada do lar e o homem o provedor. Mas, trazendo para os nossos dias, estamos falando de como conciliar as potências femininas e masculinas, né, como vocês ali acabaram de explicar, e na divisão da responsabilidade das tarefas ali do dia a dia. O casal, ele se complementa no exercício de suas potencialidades e ambos podem ser tanto a fonte como o leito do rio ao mesmo tempo, contribuindo com as suas capacidades e habilidades, encontrando ali o equilíbrio harmônico dessa vivência. Tanto os pais optam por cuidar dos filhos enquanto a companheira sai para trabalhar, sem papéis pré-determinados por uma sociedade preconceituosa. O que importa mesmo é a qualidade dessa união, quanto há de entrega, de respeito e paz nessa parceria, quanto há de cumplicidade e companheirismo. E para encerrar, eu vou citar aqui um pensamento do filósofo alemão Nietzsche, que diz assim: ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta:
Você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? Sim, porque tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Antônio, afinal de contas, é conversando que a gente se entende e equaliza a relação, você não acha? Acho, gostei muito dessa sua referência filosófica aí, foi boa, gostei. Bom, voltamos para o nosso querido André Luiz, que fala o seguinte: não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação, que é aquela pergunta que ela fez, né? Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio, que a Sandra Curado muito bem colocou. Hoje não tem mais essa separação, o homem pode ser tanto um quanto o outro e a mulher também. Bem, aí o André Luiz então falou o seguinte: que a mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que me pode dar ideia da importância dos serviços maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente, que nós vimos no capítulo passado. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Disse aqui a dona Laura, já dando aqui uma indireta para o André Luiz. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia, o André Luiz se perdia em vastas, muitas considerações. E assim nós terminamos o capítulo 20, mas não ainda com os comentários, porque a Sandra Rodrigues está com a mãozinha levantada. Vamos lá, Sandra Rodrigues, vamos encerrar aqui. Faça o seu complemento. Então, como já vimos e vemos aqui novamente, o trabalho no plano espiritual é incessante. Mas nesta parte, o que me chamou a atenção foi quando a dona Laura disse da importância do serviço maternal no plano terreno. E no Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec pergunta à espiritualidade se o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum ao homem e aos animais. E eles respondem que é as duas coisas, instinto e virtude, que no animal esse amor termina quando os cuidados materiais não são mais necessários, mas no homem persiste pela vida inteira e continua no mundo espiritual. E a próxima questão do Livro dos Espíritos é bem interessante, porque Kardec pergunta se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam seus filhos? E eles respondem que às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou uma expiação pela qual ele precisa passar. E aqui nós voltamos ao assunto dos resgates de débitos de outras vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, Kardec diz que algumas mães falham em sua missão, acumulando mais débitos para existências futuras. Bem, agora vamos incluir os papais também aqui nesta linda e importante missão de criar os filhos, já que, como vimos, as funções do homem e da mulher estão se misturando. Continuando no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se a paternidade pode ser considerada uma missão. E aqui, paternidade, ele inclui pai e mãe. E eles dizem, sem dúvida, é uma missão, é um compromisso, uma responsabilidade quanto ao futuro, que Deus coloca o filho sob a guarda dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e que seremos responsabilizados se essa missão não for bem cumprida. Ser mãe representa a possibilidade do exercício de um amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito, que pode ser ou um amigo do passado ou alguém que venha para uma reconciliação. Exatamente. E assim, completamos esse capítulo, gente. Olha só, esse capítulo acho que foi um capítulo importante. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês que estão nos ouvindo concordam com tudo, mas nós tínhamos que fazer essas referências que nós fizemos para contextualizar o capítulo, né? Porque, como diz aqui o Emmanuel lá no começo, gosto dessa frase do Emmanuel lá no prefácio, né? Todo leitor precisa analisar o que lê, e nós precisamos analisar sempre o que nós estamos lendo. Então, acho que esse capítulo ele nos trouxe muitas lições importantes e sempre para a nossa análise. Mas a conversa
de Dona Laura com o André Luiz continua no próximo capítulo. Não terminou, não. A conversa vai longe aqui. Capítulo 21, continuando a palestra. Esse já é o título do capítulo. Então, para a gente saber que vem mais novidades aí. Então, o diálogo lá entre o André Luiz e a Dona Laura vai continuar. E a mãe de Lísias vai explicar, por exemplo, como funciona a compra de imóvel em nosso lar, a utilização do bônus hora e como o espírito consegue recordar de vidas anteriores. Tudo isso no capítulo seguinte, capítulo 21, continuando a palestra que nós vamos ouvir na próxima quarta-feira. Bom, agora que já ouvimos as noções de lar de Dona Laura, vamos para as manifestações de nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes. Você também pode participar enviando sua mensagem pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e em grupos no Telegram e no WhatsApp. E começamos com a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra. A ouvinte Cristina Costa está tentando colocar em dia a audição dos podcasts. Conseguiu ouvir 2 esta semana. O do capítulo 16, Confidências, em que ela diz que adorou o episódio, e o capítulo 17, Em Casa de Lísias. Neste, a Cristina Costa comentou também lá no YouTube: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Gratidão pelos poucos amigos e irmãos que Deus me deu, diz ela. Falta pouco para você chegar ao capítulo 20. Força aí, Cris! E a Cris mencionou o começo da bela música Canção da América, lá do Milton Nascimento e do Fernando Brant, de 1979. Parece que é uma adaptação essa letra dessa música. Bom, de qualquer forma, ela ficou conhecida como o hino à amizade. E a letra, como ela colocou, né? Amiga é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Mas ela esqueceu de mencionar a parte da música desse começo que é bem legal, dentro do coração. Então, amiga é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. E lembrando que esse capítulo é quando o Lísias recebe o André Luiz, convida o André Luiz para morar com ele lá em nosso lar. Bom, e agora vamos ouvir a mensagem de mais um amigo aqui do podcast, né, Sandra Curado? É sim. E de um ouvinte assíduo aqui do programa, e que está com os episódios em dia. O Luiz Eduardo, ele não gostou muito da maneira como Dona Laura conduziu a conversa com a neta Heloísa, que vimos no capítulo 19, a jovem desencarnada. Para ele, a avó, com a justificativa do amor, se meteu onde não foi chamada, principalmente ao revelar que o então noivo de Heloísa já estava comprometido com uma amiga dela, diz o Luiz Eduardo. Para mim, a frase da avó, não falo para te ferir, e sim ajudar, me parece um belo exercício de hipocrisia. De qualquer forma, Luiz, foi uma excelente oportunidade para percebermos que todos nós, até mesmo a Dona Laura, ainda estamos em um processo de evolução espiritual. Um dia chegaremos a ser esses espíritos perfeitos, Luiz. Isso aí, leitura boa é aquela que nos causa um certo desconforto, nos coloca para pensar, para refletir. Ótimo que seja assim. E a Sandra Curado tocou em um ponto importante. Não é porque desencarnamos que seremos espíritos melhores, levamos para o outro lado as mesmas imperfeições que tínhamos quando encarnados. No Livro dos Espíritos, lá na questão 228, Kardec pergunta: os espíritos conservam algumas das paixões humanas, os defeitos, né, tal? E os benfeitores do espaço respondem: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, ou seja, quando desencarnam, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam. Ou seja, em suma aqui, né? Fazendo coro com a resposta da Sandra, estamos todos aprendendo e tentando alcançar a evolução espiritual. Um dia chegaremos a ser espíritos perfeitos. Mas, enquanto esse dia não chega, a única certeza é que na semana que vem teremos mais um episódio de O Espírito do Evangelho. Na próxima quarta-feira nos reencontraremos. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.